Definidos os primeiros confrontos da próxima fase da Copa do Mundo. O Uruguai fez 3-0 na Rússia e vai enfrentar Portugal. Cristiano Ronaldo perde pênalti e lusos só empatam com o Irã. A Espanha empata em 2-2 com o Marrocos e vai para o mata-mata com a Rússia. A equipe anfitriã avança e ganha a cada dia mais torcedores fiéis. A seleção brasileira chega a Moscou para o jogo contra a Sérvia. E você vai ver também. Exame conclui que corpo achado no Rio de Janeiro é do rapper inglês que desapareceu há 2 meses e meio. 45 suspeitos são presos em operações contra o tráfico de drogas da maior facção criminosa do país. Ministério Público denuncia o empresário Joesley Batista e o ex-procurador Marcelo Miller por corrupção. O governo argentino enfrenta a terceira greve geral no país em 15 meses. E a busca de 12 adolescentes que desapareceram ao procurar abrigo numa caverna na Tailândia. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal e a Polícia Civil de São Paulo fizeram 2 operações diferentes hoje, mas com o mesmo objetivo. O alvo foi a maior facção criminosa do Brasil, que já se instalou em todos os estados e também atua em 5 países da América Latina. De morte. Foi enterrado no Rio de Janeiro um motorista de aplicativo baleado durante um tiroteio no fim de semana. Infelizmente foi vítima dessa violência. Os casos de homicídios no estado de São Paulo aumentaram 42% em maio de 2018, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o número de mortes passou de 45 para 64. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Uma prova pericial confirmou aquilo de que a polícia do Rio de Janeiro já desconfiava. O corpo encontrado no mar há 2 meses e meio é mesmo do rapper inglês Kenny West. As decisões judiciais para proteger mulheres ameaçadas cresceram 21% no país em 2017. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, a maioria das medidas foi concedida no Rio Grande do Sul. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostra que cresceu o número de pessoas com mais de 60 anos que continuam a trabalhar. Muitos não conseguem se sustentar apenas com a aposentadoria. 3 crianças brasileiras devem ser liberadas de abrigos nos próximos dias para ficarem com os parentes nos Estados Unidos. Elas fazem parte do grupo de 51 menores que foram separados dos pais ao entrarem ilegalmente no país. A política americana para os imigrantes ilegais será um dos temas abordados no encontro entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente americano Mike Pence amanhã em Brasília. Em instantes, o Ministério Público denuncia o empresário Joesley Batista e o ex-procurador Marcelo Miller por corrupção. A seleção brasileira já está em Moscou para o jogo contra a Sérvia. A gente volta já já. A menina Vitória Gabriele, de 12 anos, foi assassinada no mesmo local em que o corpo foi encontrado em Araçariguama, no interior de São Paulo. Essa é uma das informações do laudo enviado hoje à polícia pelo Instituto Médico Legal. O Ministério Público apresentou à Justiça do Distrito Federal uma denúncia contra o ex-procurador da República, Marcelo Miller, e também contra o empresário Joesley Batista por corrupção. Miller é acusado de receber vantagens indevidas para ajudar no acordo de colaboração premiada do empresário. O ex-diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis, e a advogada Esther Flash também foram denunciados. A defesa de Joesley Batista afirma que o empresário jamais ofereceu ou autorizou a oferta de qualquer vantagem indevida a Marcelo Miller. Francisco de Assis diz que jamais discutiu honorários ou pagamentos para Marcelo Miller.
A defesa de Marcelo Miller afirma que a denúncia não consegue especificar que vantagem financeira teria sido oferecida a ele, porque essa vantagem não existiu. Nós não conseguimos contato com a defesa de Esther Flash. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo, autorizaram a justiça a leiloar bens apreendidos na Operação Lava Jato. Em troca, a possibilidade de conseguir reduzir as penas. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar o doleiro Marcelo Rezinski, preso no Rio de Janeiro da Operação Câmbio Desligo. Ele é acusado de operações de lavagem de dinheiro e de envio ilegal de recursos para fora do país. Gilmar Mendes mandou recolher o passaporte do acusado e proibiu o contato com outros investigados na operação. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou hoje o texto do projeto que muda a lei do agrotóxico e facilita o registro e a venda desses produtos no país. O Ministério Público e ambientalistas são contra. Na chácara do... Junho nem terminou e já está marcando recordes. Não chove há mais de 2 meses em boa parte do país. Enquanto isso, no sul, um sistema de baixa pressão continua levando água para a região. Uma frente fria também deixa o tempo instável em Santa Catarina e no Paraná. Na área clara do mapa, sol. A umidade relativa do ar está abaixo dos 30% nesta região, o que acende o sinal de alerta. É importante se hidratar. Em Belo Horizonte, o mês de junho de 2018 é o mais seco dos últimos 11 anos. Em alguns estados do Nordeste pode chover a qualquer hora do dia, mas o calor predomina. Em Teresina, a máxima chega aos 33 graus. Cenário parecido no norte do país. Em Manaus, calor de 32 graus. Faz 34 no Rio de Janeiro. Em São Paulo, onde não chove há 70 dias, o tempo segue seco com máxima de 29 graus nesta terça-feira. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, venceu as eleições no país deste domingo. Hoje, a comunidade internacional reagiu à vitória do líder turco, que está no poder há mais de uma década. Veja a seguir, definidos os primeiros confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo perde pênalti e Portugal só empata com o Irã. A gente volta já já. Em várias regiões do Brasil, e a falta de chuva diminui a oferta de energia e faz com que a conta de luz fique mais cara. O sinal de alerta já foi ligado e o consumidor não tem escolha. Vai pagar mais caro para não ficar no escuro. O Tribunal Regional Federal de São Paulo derrubou uma liminar que limitava a menos de 6% o reajuste dos planos de saúde individuais ou familiares. Com a decisão, volta a valer o índice de 10% que foi autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Tocantins tem um novo governador. O estado realizou o segundo turno de uma eleição suplementar. Um aplicativo de celular chamado Verdade ou Desafio deixa pais e professores em alerta. O jogo sugere brincadeiras sexuais e atividades agressivas. A brincadeira de... A empresa americana Drunken Ducks, que desenvolveu este aplicativo, não se manifestou. Copa do Nordeste. Amanhã tem o segundo jogo da semifinal entre Bahia e Ceará. O time baiano venceu a primeira partida e vai decidir a classificação em casa. O atacante Vinícius Júnior, de 17 anos, despediu-se hoje do Flamengo. Ele foi negociado com o Real Madrid. O jogador se apresentará ao clube espanhol no mês que vem, quando vai completar 18 anos. Revelado pelo Flamengo, ele foi vendido por cerca de 164 milhões de reais na segunda maior transação da história do futebol brasileiro, só perdendo para a transferência de Neymar do Santos para o Barcelona. Na despedida, Vinícius Júnior se emocionou e disse que vai para a Europa com o sonho de ser um dos melhores jogadores do mundo. Não tem explicação. Não tenho palavra para dizer que eu saio daqui honrado e feliz. Eu estou preparado
projeto que o Real Madrid tem para mim, o plano que eles passaram para mim e para minha família. A seleção brasileira já está em Moscou para o jogo decisivo contra a Sérvia na quarta-feira. O repórter Bruno Vicari também está em Moscou e fala de lá ao vivo com a gente. Boa noite, Bruno. Como é que o Brasil foi recebido na capital russa? Olá, Raquel, boa noite. Agora são 2h28 por aqui. O Brasil foi recebido com muita festa por cerca de 300 torcedores que vieram aqui, olha, em frente ao hotel da seleção. Mas a tendência é que a equipe seja aquela mesma que enfrentou o time da seleção brasileira. Amanhã tem o último treino, a parte central de Moscou. Vamos ver um pedacinho aí da festa até. Muito bem, antes até da seleção vir aqui para Moscou, os jogadores fizeram o último treino em Sochi ainda. Não vai ser surpresa se o Renato Augusto entrar no time, mas a tendência é que a equipe seja aquela mesma que enfrentou o time da Costa Rica. Amanhã tem o último treino, o Tite também vai definir o capitão da equipe, a gente ainda não sabe quem é. Vamos ver então como é que foi esse último dia da seleção brasileira, olha só. Antes da viagem para Moscou, a seleção treinou em Sochi. Um trabalho leve, sem muito desgaste físico. A atividade desta segunda-feira foi fechada para a imprensa. Nas imagens divulgadas pela CBF, foi possível ver o lateral Danilo, afastado por uma lesão no quadril, correndo em volta do campo. Além dos desfalques, outra preocupação de Tite para quarta-feira é o jogo aéreo. Uma boa parada defensiva, preparando já para a Sérvia, que a gente sabe que é um ponto muito forte deles, que toda a nossa equipe tem que estar preparada. A escalação do Brasil deve ser a mesma que iniciou o jogo contra a Costa Rica. Fagner, que está entre os 11 atletas mais baixos da Copa, com 1,68 m, falou como pretende marcar os grandalhões da Sérvia. Qualquer coisa eu subo nas costas de alguém aí para cabecear uma bola, faço alguma coisa. É brincadeira. Acredito que o tamanho não atrapalhe muito, mas você tem que saber usar a inteligência para sair de alguma situação indelicada dentro do jogo, né, e procurar fazer da melhor forma para que a gente consiga um bom resultado. Já classificados para a próxima fase, Uruguai e Rússia disputaram hoje o primeiro lugar do grupo A. Com gols da dupla Soares e Cavani, os uruguaios venceram mais uma e são, até agora, os melhores representantes da América do Sul na Copa do Mundo. E mesmo com a derrota, os russos não deixaram de acreditar no time da casa. Patrícia Vasconcelos. Praia quase vai. Além dos sérvios, 3 jogadores suíços também foram punidos pela FIFA por causa de manifestações durante a partida. 2 deles foram multados em 10 mil francos, o equivalente a 38 mil reais. Eles comemoraram gols com um gesto que faz alusão a uma disputa política na Sérvia. E vamos agora a outras notícias da Copa do Mundo. Fique agora com as aventuras de Poliana e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.